Felipe Bueno, o ministro já foi convidado, né? Deve comparecer, portanto, ao Senado. O senador Randolfo Rodrigues da Rede fez, portanto, essa convocação. Fala-se agora de uma CPI, né? Como é que você avalia esse tema? A oposição vai insistir, evidentemente, né, Felipe? Vai. É um ano eleitoral, há que se considerar isso também, mas isso não tira o mérito da necessidade da investigação. Para mim é essencial, seja a gravação, há quem diga, há quem aceite, né? Há especialistas que aceitem a gravação como prova, há especialistas que não aceitam, como o Marco levantou aqui, mas de qualquer forma, aceite-se ou não, é uma porta de entrada para uma investigação que se faz absolutamente necessária. Olha, historicamente, e todos nós aqui acompanhamos Brasília há bastante tempo, acompanhamos o Congresso Nacional desde o século passado, no meu caso, sabemos que CPI, de fato, não dá em nada por N razões. Por incompetência de quem toca, às vezes, por falta de credibilidade levantada pela imprensa ou pela oposição de plantão, ou da situação de plantão. Então, sinceramente, né, como a CPI é muito mais um foro político que técnico, embora devesse ser um foro técnico, né, eu não acredito que seja o veículo adequado, o foro adequado para a investigação. Para mim, está, como a gente disse agora há pouco, nas mãos da Polícia Federal fazer a investigação mais profunda e mais detalhada possível, para que, né, como eu disse, é uma oportunidade de ouro para o ministro provar que é inocente, para o governo inteiro provar que é inocente e para a Polícia Federal provar, ao contrário de críticas sólidas que têm sido feitas, inclusive pelo ex-ministro Sérgio Moro, para provar que não foi aparelhada. 10h28. Marco Antônio Costa, nós observamos no ano passado a CPI, de fato, aí, da Covid. Ela faz um estrago político, evidentemente, ficamos meses aí acompanhando os depoimentos e fica agora no ano eleitoral. Naquela oportunidade, inclusive, foi aberta a comissão parlamentar de inquérito por interferência do ministro Barroso, portanto, ele mandou abrir a CPI lá no Senado. Então, a gente imagina que esse tema não vai querer ser esquecido pela oposição e haverá, de fato, muita pressão para uma abertura dessa CPI. Marcelo, eu vou discordar de novo do Felipe aqui. O ônus de provar é de quem acusa, sempre, nunca o contrário. Se a gente vive num Estado democrático de direito e respeita o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório, e você tem órgãos aí que vão assumir o papel de defesa da lei e de acusação, esses são os órgãos, as entidades que, por sua vez, têm que sustentar onde está configurado o ilícito, onde estão as provas, onde está a materialidade delitiva. CPI, eu não vou nem falar da CPI circense, show de horror, espetáculo maluco, conduzido por Renan Calheiros, Omar Aziz e o Randolph. Aquilo lá foi um desrespeito com a população brasileira, não só pelo tempo que os senadores envidaram e gastaram naquela maluquice, cujo objetivo único, exclusivo, era ser palco de campanha política desses atores aí. Como a falta, né, de encaminhamento de projetos de lei e de reformas necessários para melhorar o ambiente de desenvolvimento econômico e de trabalho aqui no Brasil. Então, enquanto os estados estavam fazendo, junto com as prefeituras, os lockdowns, você tinha que passar uma série de reformas estruturais para o país. Reforma administrativa, reforma tributária. E o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? De Rodrigo Maia a agora o nosso presidente do Senado, Pacheco, eles não passaram, eles travaram o encaminhamento de reformas relevantíssimas para o país. E eu fico chateado porque eu acho que não cola mais esse assunto com a população também. As pessoas não acreditam mais. Ninguém acredita na veracidade de um Omar Aziz, na seriedade de um Omar Aziz. Não é um cara sério. Não é uma pessoa... Renan Calheiros. Quem é Renan Calheiros? Alguém aqui acha que é uma pessoa séria? Alguém vê o que ele fala com credibilidade? Então, quer dizer, é jogar para a plateia o tempo todo uma pessoa que tinha claramente um interesse político, foi um espetáculo de horror, trataram uma série de cientistas e de especialistas de maneira jocosa, de maneira desrespeitosa, e eu não estou nem entrando no mérito aí. Se a gente entrar no mérito, então, quem organizou esse espetáculo circense tinha que ser banido da vida pública, de tão ruim que foi o negócio. Sempre lembrando que uma comissão parlamentar de inquérito, ela executa lá os seus serviços, mas
tudo vai sendo direcionado ao Ministério Público, ou seja, a investigação é feita dentro do âmbito da CPI, há um poder até de prisão para os componentes da CPI, mas tudo é levado, evidentemente, ao Ministério Público. Ao final aí fica mais política do que investigação, como temos acompanhado nos últimos tempos. Agora, você vê a validade também, Marcelo, se o Ministério Público encaminhar via denúncia, se ele der andamento ao relatório final, denunciando os acusados, aí, os indiciados pela CPI. Então, você vê que a credibilidade da CPI, inclusive, ela é zero porque não teve nenhum tipo de encaminhamento a respeito disso. Não tem materialidade de nada. Eles não buscaram o que deveriam ter buscado, que era desvio de repasse para governos estaduais e prefeituras.